Olá, queridos amigos e amigas que estão acompanhando a cada semana aí, intercalando entre outras programações também, mas o roteiro da nossa viagem, da nossa peregrinação de fé a alguns santuários europeus. Cada programa, quando eu começo a rever o material e fazer a montagem, é sempre mais uma grata alegria que eu tenho ao relembrar tudo aquilo que nós vivemos lá, que muitas vezes a nossa memória é falha, vai se apagando, mas ao rever cada imagem é como se a emoção voltasse à tona novamente. E o lugar que eu tenho para apresentar para vocês hoje, eu também não o conhecia, tinha ouvido falar poucas vezes, porque ele não faz parte muito desses roteiros de viagens que o povo, que a gente vê muito aí, seja na Canção Nova, na Rede Vida, pessoal acompanhando. Mas felizmente o Padre Célio fez a opção para visitarmos esse lugar e muito nós aprendemos lá. Hoje a gente vai falar um pouco da cidadezinha de Lisieux, que fica na França, onde nós fomos conhecer a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas antes de chegarmos a Lisieux, vamos relembrar um pouquinho, né? Vivemos tantas emoções em Lourdes, num domingo, pela manhã com a missa do Padre Célio na Gruta de Massabielle, depois aquelas matérias todas que fiz, almoçamos lá, e aí a nossa viagem de Lourdes para Paris foi uma experiência num meio de transporte que ainda não tínhamos viajado, que foi num trem. Então, o nosso grupo ali por volta das 2h da tarde se dirigiu à estação para embarcar nesse trem numa viagem de 6 horas de Lourdes a Paris. E ali, dentro do trem, eu procurei também registrar o momento para vocês. E agora vamos juntos, então, na saída de Lourdes para Paris, ver o que nós gravamos lá. Depois daquela nossa jornada espiritual lá na cidade de Lourdes, podendo participar de várias celebrações, vivenciarmos momentos tão especiais ali de muita espiritualidade, aí almoçamos ainda na cidade de Lourdes com muito frio. As notícias que tivemos é que a temperatura foi alguns graus negativos na madrugada, e aí nós até brincamos que foi uma operação interessantíssima, que foi o embarque nosso. Imagina embarcar 48 pessoas num trem de Lourdes para Paris, com toda a bagagem que o pessoal carrega. Os trens aqui são muito pontuais, o tempo em que eles param em cada estação não chega a 10 minutos, e carregar aí praticamente 100 malas. Mas os homens do grupo conseguiram efetuar a missão com muito êxito, e agora estamos fazendo então essa viagem de trem que nos levará a Paris, a Cidade Luz. Também é um destino muito esperado, se nem tanto pela parte espiritual, mas pela parte turística, porque quem é que não deseja conhecer Paris? Só que antes de chegarmos lá, quase que como uma bonificação que temos, é apreciar essa paisagem belíssima da França. A gente vê pequenas cidadezinhas, vê os rios, a gente vê as montanhas cobertas de neve aqui perto de nós, mostrando que de fato a temperatura está fria mesmo. Eles já estão no outono indo para o inverno, e aqui as estações são muito acentuadas. Então, viajar é abrir esses caminhos para o desconhecido muitas vezes, nos dando o privilégio de apreciarmos muito bem cada uma dessas ocasiões. Uma viagem, começamos por Portugal, na parte cultural, na parte religiosa, tivemos várias ocasiões ali. A Espanha também nos ofereceu bons momentos, e agora que a França também consiga aí nos enriquecer ainda mais em nossa bagagem cultural e espiritual. Então continue apreciando um pouco mais das imagens que estamos fazendo nessa viagem de trem. Também lembrando que aqui nós já registramos os voos nossos, fomos de avião, muito tempo no ônibus, andamos de barco, agora é o 4º meio de transporte, um trem, mas um trem aqui na Europa. Então fiquem com mais algumas imagens e logo a gente estará novamente registrando algum detalhe interessante que vale a pena levar para vocês. Tu nous
Amanhecemos aqui em Paris e nem city tour pela cidade ainda foi possível fazer, porque já estamos seguindo para Lisieux, a terra de Santa Teresinha, onde vamos certamente viver mais um momento de muita espiritualidade. Então o Padre Célio vai nos conduzir os momentos de oração, nós vamos ter a guia nos acompanhando e vamos, é claro, colhendo sempre as melhores imagens e as melhores informações para todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Il y a des fleurs et la table est prête. Nous venons te rencontrer. Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes, nous venons les partager. Tu nous invites à la fête, Jésus-Christ ressuscité. Tu nous invites à la fête. Praticamente 220 quilômetros de Paris se encontra a cidade de Lisieux. Nós demoramos 3 horas de viagem, saímos de manhã de Paris e agora estamos chegando a essa cidadezinha muito linda aqui da França, no norte da França, e onde nós vamos encontrar, conhecer um pouco mais a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é considerada a padroeira das missões pela Igreja Católica e tem uma história muito bonita, segundo a guia nos falou, é o segundo santuário mais visitado aqui de toda a França. Primeiro, é claro, Lourdes, que é a padroeira da França, e depois Santa Teresinha do Menino Jesus aqui em Lisieux. Vocês podem perceber aqui pelas imagens que continuamos nesse clima de outono para eles, porque para nós já é como se fosse o nosso inverno, porque é bastante frio realmente, mas detalhes então que vale a pena registrar e agora convido vocês a virem conosco rumo a Lisieux. L'amour a fait les premiers pas, l'amour a préparé la noce, les invités ne viennent pas, l'amour a fait les premiers pas, les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas, l'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse la parole, il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. Na verdade, a pequena cidade de Lisieux recebe mais de 1 milhão de turistas por ano, mas na maioria deles turistas peregrinos que vão em busca da história de Santa Teresinha. Ela que viveu ali no Carmelo e morreu no próprio Carmelo. E em torno dessa devoção que surgiu é que foi construída a grande Basílica de Santa Teresinha. Então esses são os 2 pontos visitados ali em Lisieux. Aí nós paramos em frente ao mosteiro, o Carmelo, e ali também fizemos algumas matérias que a gente vê agora. Agora estamos aqui no centro de Lisieux e o que eu tenho atrás dessa paisagem é o mosteiro, o Carmelo, onde Santa Teresinha viveu sua vida religiosa. Conforme nos diz a história dela, ela conseguiu permissão para ingressar aqui nesse convento com 14 anos e ela morreu com 24 anos. Então, praticamente 10 anos da vida de Santa Teresinha foi vivenciada aqui. Então, a gente vê aqui na praça uma imagem de Santa Teresinha, procurada pelos turistas ali para fotografar, assim como também, diante lá depois daquele vidro, é uma imagem de Santa Teresinha rezando. E a paisagem local, as construções, é isso que é a construção típica aqui da França. Aqui também, Luciano, mostra pelas bandeiras que nós vemos, olha lá, tem as fotos de Santa Teresinha ali, então um lugar onde as pessoas vêm visitar em peregrinação e que o estilo de muitas das casas aqui é própria da Normandia, esse lugar aqui onde faz muito frio, então muitos dos telhados em madeiras, em sentido bem inclinado, para que não pare muita neve e não fique retida. Então agora nós vamos escolher algumas imagens antes de chegarmos na Basílica de Santa Teresinha, mostrando sempre o grande privilégio de estarmos aqui, exclusivamente para vocês do programa Sementes de Esperança, as imagens do Carmelo,
onde viveu Santa Teresinha do Menino Jesus. Essa é a imagem de Santa Teresinha, onde as pessoas todas querem registrar a passagem por aqui, tirando as suas fotos, mas está colocada aqui num jardim cheio de rosas. E a gente sabe que a história de Santa Teresinha tem algo a ver com rosas também, acerca de um milagre que fez parte da vida dela. E é quase que uma tradição hoje de se pedir para as pessoas fazerem uma oração quando precisam de alguma graça, utilizando Santa Teresinha como intercessora, e que o sinal de que essa graça será recebida vai ser o seu recebimento de uma flor de alguém de onde você menos espera. Isso são formas de devoção que as pessoas cultuam, e aqui fica bem exemplificado nesse jardim que já, como eu comentei com vocês, nós estamos vivendo o outono e indo para um inverno bem acentuado, mas ainda temos algumas rosas coloridas aqui. E com mais algumas imagens então da cidade de Lisieux, diretamente para vocês que estão acompanhando o programa Sementes de Esperança. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour, et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Depois de registrarmos então a nossa passagem pelo lugar, podemos dizer assim, onde Teresa se santificou, que foram os anos que ela passou ali reclusa naquele Carmelo, que a levaram à santidade, ao reconhecimento dela pela igreja e a essa devoção criada e que é tão bonita. E dali nós seguimos então para conhecer a Basílica. Já tinham dito que era uma construção muito bonita, muito imponente, mas isso nós fomos percebendo à medida que íamos chegando, e depois de estacionarmos o ônibus ali, aí foi possível então comprovarmos a grandiosidade daquela construção, a beleza dos jardins ali, tudo muito bem cuidado. E é claro, mais uma vez a gente gravando ali as nossas matérias para agora vermos juntos. Olha que coisa linda, gente. Estamos chegando aqui na Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Lisieux, aqui na França. E olha, já surpreende pela construção da igreja tão linda. Um templo bem grande, ela diz que cabe mais de 2.000 pessoas sentadas lá. E é claro que em grandes celebrações deve-se aglomerar muito mais que isso. E toda essa praça, né, típico das cidades francesas, tudo com muito capricho, a parte de vegetação, tudo bem cuidado, o pessoal do grupo todo desembarcando também. E nós agora vamos entrar a Basílica de Santa Teresinha, onde o Padre Célio vai ter, creio que, uma capela ali, onde poderemos ter uma Santa Missa também no grupo. Lembrando então desta santa, que é aí do século XIX, e ela tem essa vida curta, morreu com 24 anos, mas alguém que amou intensamente a Jesus Cristo, alguém que se dedicou muito às orações, especialmente a oração pelos missionários. Por isso ela é considerada a padroeira das missões. E o mês de outubro é o mês dedicado às Santas Missões, então nós sabemos que é o mês praticamente de Santa Teresinha, tanto que o seu dia é celebrado sempre no dia 1º de outubro, quando abre o mês das missões. Então nós vamos conhecer um pouco mais da história dela agora e acompanharmos essa celebração, que certamente também nos renderá momentos de espiritualidade, momentos de devoção, lembrando que os santos são esses instrumentos, são essas pessoas que viveram totalmente o Evangelho de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele ensinou, para nos mostrar que é possível sim trilhar o caminho da santidade, mas desde que estejamos sempre ligados ao nosso Mestre. Então, é exemplo de Santa Teresinha, que também nós possamos procurar agora esse momento de estarmos mais perto de Jesus Cristo, e isso pretendemos ter esse momento de intimidade nessa celebração logo mais, ao qual convido vocês a virem conosco. Au fil des ans, pour ouvrir une danse au gré du vent. L'amour a pris patience, le cœur battant, Dieu invente la danse à chaque instant.
faut tant de temps pour bâtir l'amour et retrouver la danse qui conduit les enfants. Il faut tant de tendresse au creux des mains pour croire nos promesses chaque matin. L'amour tient ses promesses sur nos chemins. Je sème la tendresse à pleine main. Il faut dans le temps pour bâtir l'amour et vivre la tendresse qu'inventent les enfants. Il faut dans le temps pour bâtir l'amour et vivre la tendresse qu'inventent les enfants. Então, com mais algumas imagens dessa viagem tão gostosa que nos levou de Lourdes a Paris, de Paris a Lisieux e um pouco do que conhecemos dessa pequena cidade, é que a gente vai encerrando agora esse bloco, mas é claro que sobre Santa Terezinha a gente mal começou a falar ainda. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, car leur amour a sa source en toi. Dieu qui nous aime, bénit ceux qui s'aiment, que leur amour soit signe de toi. Que la fête de l'alliance de l'homme et de la femme soit signe de l'alliance de Dieu avec le monde. Dieu qui nous aime. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br.
de volta com o nosso programa, hoje falando um pouco, mostrando para vocês a pequena cidade de Lisieux e a devoção criada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Então nós chegamos ali, conhecemos a Basílica, mas estava reservado para nós uma pequenina capela lá, porque essas basílicas grandes, elas têm capelas pequenas onde são realizadas as celebrações, especialmente dos grupos de peregrinação. E é claro, a gente sempre em companhia do Padre Célio, ele sempre procurando nos oferecer momentos assim de grande espiritualidade. Então, ali na capelinha da Santíssima Trindade, com um quadro muito lindo atrás do altar, é que a gente teve assim um momento muito bonito, muito intenso de oração, de fé, não somente por Santa Teresinha, porque na verdade os santos são esses instrumentos para nos levarem ao encontro de Jesus Cristo. Mas o Padre Célio sabe sempre colocar tudo isso muito bem para nós, para que a gente valorize cada um desses momentos. Então é essa celebração que eu convido vocês agora a apreciarem comigo, mas olha, com poucos cortes, porque tudo que ele disse ali foi profundo, foi rico, foi interessante e vale a pena sim ser apreciado. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin, je marche dans la joie. Toi qui es venu m'appeler, toi qui es venu me chercher, toi qui es venu me sauver, je marche avec toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin qui me conduit vers toi. Je mets ma main dans ta main, je vais sur le chemin. Com muita alegria, mais uma vez, Deus nos conceder esse privilégio de celebrarmos tão intimamente e dessa vez em honra a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que é a padroeira das Santas Missões, e nós estamos encerrando o mês de outubro, que é considerado o mês missionário. Vamos conhecer um pouco, ainda que brevemente, a história desta santa. Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Povo de Deus querido grupo, nessa nossa peregrinação, nós estamos passando por lugares de grande relevância para a nossa fé, para a nossa espiritualidade. Só lembrando um pouquinho como passamos em Fátima, passamos em Lourdes, os dois lugares assim mais fortes na nossa espiritualidade mariana. E hoje aqui em Lisieux, aqui Santa Teresinha, como já ouvimos no ônibus, agora no comentário inicial, doutora da Igreja, padroeira das missões. E eu já dizia isso no ônibus. A nossa igreja está se voltando muito para as missões. Por quê? Não é que está se voltando. Nossa igreja está resgatando a sua dimensão missionária, porque assim nasceu a igreja. Não nasceu com aquele envio de Jesus Cristo? Ide, batizai a todos. Então essa é a grande missão da igreja, ser missionária. Eu queria convidá-los e convidá-las agora, se colocar assim na presença do Senhor
e pedir aqui a intercessão de Santa Teresinha, nesse momento chamado de ato penitencial. Vamos olhar, cada um, analise um pouquinho, como a pergunta é muito pessoal agora, como eu estou vivendo a missão que Deus me confiou, a missão que Deus me chamou e me chama, de ser batizado, batizada. Como eu estou vivendo isso na minha vida? Será que tenho sido um verdadeiro missionário, uma verdadeira missionária, que anuncia esse Deus vivo, por palavras, pelo testemunho? Ou será que eu tenho falhado na minha missão? Ou será que eu tenho negligenciado minha missão? Peçamos a intercessão dessa grande missionária, que, olha bem, foi missionária sem sair do Carmelo, foi missionária intercessora. Peçamos a intercessão dela, para que também eu, você, nós, possamos viver essa vocação tão bonita, que é a vocação de sermos missionários e missionárias. Peçamos perdão a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, minha voz, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. E peço a Virgem Maria, aos santos e anjos, minha voz, irmãos, eu peço que cuideis a Deus que Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de mim. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza um dia às alegrias da vida eterna. Amém. Oremos. Agora, num momento de silêncio, vamos fazer um pedido a Deus. Pedir a intercessão de Santa Teresinha. Estamos aqui num local onde ela viveu. Peçamos que ela interceda por nós e que o pedido que cada uma está ofertando agora a Deus, está clamando agora a Deus, seja atendido. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, vamos a chamar o Evangelho, aleluia. Aleluia, aleluia, vamos aclamar o Evangelho, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem for humilde, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe-me a mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, em poucas palavras, a liturgia que nós ouvimos, a primeira leitura e o salmo, nos mostra o rosto de uma dimensão, vamos dizer assim, o rosto, sim, dava certo a minha afirmação, nos mostra um rosto materno de Deus. Um rosto materno de Deus. Um Deus que, como uma mãe, nos diz o profeta Isaías, e também no Salmo, que nos carrega no seu colo. Mas para que alguém possa ser carregado por esse Deus, possa sentir essa maternidade em Deus, é preciso humildade. É preciso se fazer criança. Aqui está algo que talvez seja complicado para a gente entender num primeiro momento. Mas como assim, padre? Nós temos que voltar a ser criança, mas a criança é muito ingênua em certas coisas, enfim. Não. Nós temos que ter o espírito da criança, da humildade e da confiança, que sempre busca o colo da mãe, que sempre busca o colo do pai. Então é aquilo que nós celebramos lá em Fátima. Lembram daquela nossa missa lá em Fátima? É aquela mesma espiritualidade que novamente a palavra de Deus nos convida aqui, a nos colocarmos assim. Aí que nasceu a santidade em Santa Teresinha. Ela descobriu isso muito cedo. Quando o Nelson dizia, ela renunciou à sua infância, de fato, ela renunciou à sua infância para uma vida no Carmelo, uma vida de austeridade, mas ao mesmo tempo ela viveu em plenitude o ser criança, se colocando assim com muita simplicidade, mas com muita inteligência ao mesmo tempo, nos braços desse Deus. Então que Santa Teresinha possa nos ensinar isso, possa nos ensinar que o nosso Deus nos quer, nos ama como um pai e uma mãe que ama o seu filho quando criancinha, e quer nos acariciar, e quer nos sentir nos seus braços, e quer nos sentir no seu colo, que nós não tenhamos medo, e que essa peregrinação, mais do que nunca, nos ajude a despertar em nós. E depois, para concluir, Santa Teresinha, além de doutora, é padroeira dos missionários e missionárias. E nós somos missionários. A igreja, já falei isso e repito, a igreja nos últimos tempos está buscando resgatar com muita autenticidade e ao mesmo tempo com muita força essa dimensão da missão. A missão tão importante na nossa vida. E a missão que nós podemos fazer, não é necessário viajar tudo isso que nós estamos viajando para fazer missão. Nós podemos fazer missão dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Anunciando, por exemplo, essas maravilhas que nossos olhos estão contemplando. Nós podemos fazer missão com o nosso vizinho, a nossa vizinha. E às vezes a nossa missão, pelo nosso testemunho de perseverança na igreja, que vai causar alguma admiração, não para que admirem a nós, mas para que admirem aquilo que estamos buscando. E assim outras pessoas, com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, sintam também vontade de buscar aquilo que estamos buscando. Porque se a gente for católico muito carrancudo, se a gente for católico muito briguento, se a gente for católico muito ranzinza, sabe que as pessoas terão vontade de ser católica também?
Ser católico, o que adianta eu ser um católico praticante? Eu vou na missa todos os dias, mas eu sou ranzinza, eu sou carrancudo, eu sou desonesto, eu sou infiel. Será que isso vai levar outras pessoas a serem católicas? O que é que vai levar outras pessoas? Como que o nosso testemunho vai ser um testemunho missionário? Quando eu for aquele católico, aquela católica sorridente, feliz, que vai com gosto para a Santa Missa, que participa assim com alegria, que volta para casa cheio, assim, pleno da graça de Deus, testemunhando, falando assim: olha, mas hoje foi tão bonita a Santa Missa, o padre falou isso, a primeira leitura falava aquilo. Quando você testemunhar isso para os seus vizinhos, as suas vizinhas, quando você for uma pessoa justa, quando você for uma pessoa que está pronta para servir, pronto para ajudar aquele que mais necessita, quando você for fiel, aí sim você está sendo um católico autêntico e ao mesmo tempo o seu testemunho está sendo um testemunho de missionário e missionária. Está vendo? Não precisa de saber fazer grandes discursos para ser um missionário, não. Tanto que Santa Teresinha foi sem ter saído do convento. O que é necessário, sim, um testemunho verdadeiro de uma pessoa que vive, mas vive com gosto, gente. Nós não podemos viver a nossa fé assim de maneira muito apática, não. Nós temos que viver a nossa fé com gosto mesmo, para que essa vivência contagie outras pessoas. Quando vocês voltarem para casa, vocês vão voltar contando: mas eu fui lá em Fátima, mas aquilo é medonho de grande, e eu lá, nossa, mas eu fiz uma experiência lá, foi maravilhoso, e eu fui no Monte Serra, eu fui no Monte não sei das quantas, eu fui em tal lugar, eu fui em Lourdes, e eu fui em Lisieux e tal. Não é assim? A gente volta, olha aqui as fotos. Às vezes as pessoas ficam até, Maria, aquele monte de foto, né? Mais de 1000 fotos até passar todas elas, e você querendo mostrar tudo. Não é assim que acontece com a gente. A gente volta para casa querendo mostrar para os outros, querendo falar. Isso que é fazer missão. É assim que tem que ser no nosso dia a dia. É assim que tem que ser na nossa prática religiosa. Da mesma maneira que você volta empolgado, querendo mostrar todas as fotos, querendo dar os mimos que você comprou, distribuir para um e para outro, é assim que nós devemos viver a nossa fé, a nossa espiritualidade, viver com esse entusiasmo, viver com esse amor, porque é assim que nós vamos contagiando os outros. É assim que os grandes santos viviam, não querendo se vangloriar disso, não, mas querendo transmitir isso com alegria, com entusiasmo, com vigor. É assim que as outras pessoas vão sendo contagiadas pela vivência da nossa fé. Repito, não viver a fé como se fosse um peso. Eu tenho que ir na missa agora, meu Deus do céu, será que vai demorar muito? O padre vai falar demais, não sei o quê. Não, mas viver a nossa fé com ardor missionário, novo ardor missionário, com vontade mesmo de praticar a nossa fé. É isso que Deus espera de nós. Amém? Amém. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes, mas felizes mesmo somos nós. Estamos aqui, neste local abençoado, onde viveu essa grande missionária da igreja, que nos deu um exemplo tão bonito de viver uma fé pura como as crianças. Somos felizes ainda mais, porque agora, nesse momento tão sublime e santo, vem ao nosso encontro Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em meu lar, mas o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Ó Deus, fazei que o sacramento que recebemos acenda em nós aquela caridade que levou Santa Teresinha a abandonar-se inteiramente a vós e a implorar vossa misericórdia para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santa Teresinha, do menino Jesus, a grande missionária, venha daqui da casa de Santa Teresinha, daqui da casa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Venha sobre nós, missionários e missionárias de Jesus Cristo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa peregrinação a todos, vamos em paz, permaneçamos em paz e que o Senhor nos guarde e nos acompanhe. Dá um abraço bem gostoso em quem está do lado. Isso! E após apreciarmos aí essa bela celebração realizada lá, aqueles que viajaram conosco, certamente foi um reviver aquele momento de fé, e a vocês que estão acompanhando conosco também, para comprovarem aquilo que eu já tenho dito algumas vezes. Peregrinação de fé é muito diferente de uma viagem turística. A gente conhece os lugares, se encanta com as maravilhas, com a beleza, com a cultura, mas a espiritualidade é sempre a tônica. Então, revendo mais um pouquinho dessa celebração, é que a gente encerra agora, mas a gente ainda tem para mostrar para vocês, no próximo bloco, o interior da bela Basílica de Santa Teresinha.
e santos, confessores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora de onde estáis, e se podeis orar por mim, então orai, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não é. Acreditar na grande luz e perdoar e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim, orai por nós, ó Santo. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, hoje nessa homenagem a essa grande santa da igreja, Santa Teresinha. Quem já apreciou um pouco conosco, já viu a nossa chegada a Lisieux, a celebração muito linda que o Padre Célio fez ali na capelinha. E é claro, assim que terminou a celebração, eu não podia perder a oportunidade de colher mais uma entrevista desse padre que nos deixou assim mensagens belíssimas ao longo da nossa viagem. E vamos ver o que é que o Padre Célio teve a nos dizer nesse dia. Bom, padre, mais uma basílica de uma santa tão assim querida do povo brasileiro também, a padroeira das missões, Santa Teresinha. O que dizer depois de uma celebração desta aqui em Lisieux? É sempre uma emoção nova, Cidinha, celebrar no local onde o santo viveu ou no local onde apareceu Nossa Senhora, como por exemplo celebramos em Lourdes e em Fátima. É sempre algo especial. Então eu
deixo assim, transmito um pouquinho dessa alegria e deixo esse convite a você. Qual o convite? De ser verdadeiro missionário, de ser verdadeira missionária. O documento de Aparecida, que é o resultado daquela conferência que teve em Aparecida, quando veio o Papa no Brasil, ele nos pede que sejamos discípulos, discípulas e missionários e missionárias do Pai. E Santa Teresinha, tem aqui a imagem dela, ela nos lembra muito bem isso, como devemos viver essa vocação, a vocação de sermos missionários e missionárias do Pai. Então que ela nos ajude nessa caminhada de verdadeiros discípulos, de verdadeiros missionários e missionárias de Jesus Cristo. A gente vê, Padre Célio, que ela se tornou padroeira das missões sem sair do convento. Isso é, de certa forma, um convite também para que as pessoas dentro de seus próprios lares possam ser missionários também? Isso mesmo, Cidinha. Até isso eu quis chamar a atenção na homilia aqui na Santa Missa, que nós podemos ser missionários sem necessariamente termos que viajar o mundo, mas ser missionário dentro da nossa casa. Muitas vezes tem pessoas da nossa casa que não tem assim tanta, vamos dizer, tanta devoção, tanto amor pela igreja, tanto amor por Deus. Às vezes tem pessoas dentro da nossa própria casa, talvez se não tem dentro da nossa própria casa, mas dentro da nossa família, pessoas que estão frias na fé, que estão distantes de Deus, que estão vivendo talvez até uma depressão, como resultado de uma vida talvez mal vivida, distante de Deus. E assim nós podemos ser esses missionários e missionárias evangelizando nossa própria família, depois também a nossa rua onde nós moramos, nossos vizinhos e vizinhas, como eu dizia na homilia, não somente com palavras, também indo lá fazer uma visita, às vezes a pessoa não está bem, mas também com o nosso testemunho, de estar sempre pronto para ajudar numa eventual necessidade, de estar disponível. E, Cidinha, uma coisa importante nessa dimensão missionária que nós aprendemos com Santa Teresinha, algo bonito aqui, rezando por aquela família que você sabe que não está bem, rezando, aquele vizinho, aquela vizinha que está passando por um momento de dificuldade, reze, peça a Deus pela vida dele, pela vida dela, como assim tão bem fazia Santa Teresinha, que é uma maneira de ser missionário também, rezar pelo seu vizinho, pela sua vizinha, pelas pessoas que mais precisam de oração. Eu, de certa forma, essa celebração me tocou. Você sabe, já ouviu o Dom Celso algumas vezes dizer que o nosso programa é um exemplo de missão e que eu seria uma missionária da comunicação e posso adotar Santa Teresinha como minha padroeira a partir de agora? Com certeza, eu acho que você tem tudo para adotá-la sim, até porque, olha, você vem em lugares longe, justamente com esse intuito também, todos nós aqui, de fazermos uma certa missão também, porque nós viemos aqui aprender algo para levar para os outros, e você, através do programa Sementes de Esperança. Acho que sem nenhuma dúvida, você pode adotá-la como sua padroeira, sua protetora, e quero aproveitar aqui a ocasião também para mandar um grande abraço ao pessoal de Sabaldi, que é da nossa diocese de Apucarana, e que, aliás, alguns, às vezes de uma maneira ou de outra, acabam entrando em contato com o programa Sementes de Esperança. Um grande abraço ao pessoal de Sabaldi, que tem como padroeira Santa Teresinha, a cidade de Sabaldi, na diocese de Apucarana. Então, que Deus abençoe o povo de Sabaldi e que você continue, a exemplo de Santa Teresinha, sendo essa missionária mesmo, evangelizando através dos meios de comunicação, que hoje é muito importante esse tipo de missão. A missão que chega pelo teto, né, pela antena, pelo telhado. Então, sejamos todos nós missionários, e você, com esse dom que Deus te deu, com as condições que Deus te deu também de fazer esse trabalho bonito de evangelizar através do programa Sementes de Esperança, que se abre a tantas pessoas que acompanham, e olha, acompanham mesmo, porque eu te falava daquela matéria que você fez, a minha despedida lá em Arapongas, várias pessoas ligando, falando, comentando. Então é um trabalho bonito de missão. Que Santa Teresinha interceda por você e pelo programa Sementes de Esperança. Amém. Obrigada por mais essa entrevista, Padre Célio, com toda essa emoção vivida aqui em Lisieux também. E a gente vai em busca de mais algumas imagens, levando diretamente para vocês que acompanham conosco o programa Sementes de Esperança. E depois saímos da capela e fomos conhecer então o interior da Basílica de Santa Teresinha, mais uma construção muito bonita, né? Muitas pinturas, muitos contornos, colunas muito bonitas, os vitrais, muitas capelas dedicadas a diversos santos. Olha, de uma riqueza muito grande, e alguns registros também nós fizemos ali. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês uma urna dourada bonita que fala que ali guarda os restos mortais dos pais de Santa Teresinha, que é Luiz Martins e Zélia Guerin.
Eles foram declarados veneráveis pelo Papa João Paulo II em 26 de março de 1994. Ali a gente vê também algumas fotos deles, assim como lá no exterior da igreja, quando a gente mostrou algumas imagens ali do lado de fora e vimos duas fotos de dois já senhores, né, de um casal, sim, é a menção aos pais de Santa Teresinha. Então vamos apreciar um pouco mais disso que eu estou falando para vocês. E aqui dentro da Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus, a gente vê esse altar belíssimo, todas essas pinturas na igreja, e uma curiosidade que existem várias capelinhas dentro dessa basílica, cada qual lembrando um país, a devoção que o país cultiva a Santa Teresinha. E essa daqui é exatamente a capelinha do Brasil, olha lá, Pindorama, terra de Santa Cruz, Brasil. Cada uma delas com alguma coisa representando o seu país, assim como a gente vê ali no cantinho a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira. A exemplo da Capelinha do Brasil, vimos de vários países, especialmente aqui do lado temos de Portugal, como a Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira de lá, e outras também. E é muito bom encontrar um pedacinho do Brasil aqui em Lisieux, na casa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Por todas essas imagens que vocês têm apreciado conosco, visto aquela belíssima celebração do Padre Célio também, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais a história dessa santa. Afinal de contas, uma jovem de apenas 24 anos, o que fez de tão extraordinário para se tornar essa pessoa, assim, como disse a Inês, a nossa guia, quase que a segunda padroeira da França? Só tem Nossa Senhora de Lourdes e depois ela é a segunda. É o segundo santuário, a segunda basílica mais visitada também por peregrinos. Claro que a primeira é de Lourdes. Então, o que leva a tudo isso? Então, a Teresa nasceu em 2 de janeiro de 1873, em Alençon, na França. Filha de Luiz Martin e Zélia Guerin. E ela teve uma infância muito difícil. Sua mãe faleceu quando ela tinha apenas 4 anos de idade. Mas era um lar católico e ela sempre alimentou muito o amor a Jesus Cristo. Assim, em 9 de abril de 1888, ela entrou para o Carmelo em Lisieux com 15 anos de idade. Fez sua profissão religiosa em 8 de setembro de 1890 e ali ela recebeu, então, ela quis ter como nome Teresa do Menino Jesus da Santa Face. E tão jovem, ela veio a contrair tuberculose. Debilitada das forças, não rejeitava trabalho algum e, como ela dizia, que todo o trabalho dela era como jogar para Jesus flores de pequenos sacrifícios. Ela morreu em 30 de setembro de 1897, com apenas 24 anos.
E na manhã de sua morte, disse que ela disse para suas companheiras: eu não me arrependo de ter me abandonado ao amor. E na iminência de sua morte, ela ainda disse às que estavam à sua volta: eu farei cair uma chuva de rosas sobre o mundo. E no dia 4 de outubro de 1897, ela foi sepultada no cemitério de Lisieux. É por isso que a imagem de Santa Teresinha que nós conhecemos, ela carrega um crucifixo e quase que um buquê, um ramalhete de rosas. O crucifixo é por esse intenso amor que ela tinha a Jesus Cristo. E essa chuva de rosas que ela disse que iria cair sobre o mundo, é através de sua intercessão, muitas graças poderem ser alcançadas. É por isso que tem uma certa tradição, até muitas pessoas dizem que se a gente precisar de alguma graça e pedir a intercessão a Santa Teresinha, e um sinal que receberemos de que essa graça poderá ser alcançada, é recebermos uma flor, normalmente uma rosa, de uma maneira muito inesperada. E tem muitas pessoas que dizem que já comprovaram isso e que são fatos reais que já aconteceram em torno dessa devoção. Mas ela foi beatificada em 29 de abril de 1923 e canonizada em 13 de maio de 1925. As duas celebrações presididas pelo Papa Pio XI, inclusive dele também nós encontramos imagens lá na igreja. Então foi quase que num tempo recorde de sua beatificação para canonização, não se passaram nem 2 anos, né? E em 1927, ela foi proclamada padroeira das missões. E em 1944, padroeira secundária da França, como eu já disse, a primeira padroeira é a Nossa Senhora de Lourdes. Como padroeira das missões, é interessante que tanta gente comentou lá, como padre também durante a celebração, que ela foi proclamada padroeira das missões sem nunca ter sido uma missionária que saísse do Carmelo. Foi sim através de muitas orações pelos missionários e através dos seus belos escritos que Santa Teresinha inspirou de certa forma o mundo. E o dia de Santa Teresinha é sempre o dia 1º de outubro. E outubro é tradicionalmente conhecido como o mês missionário. Então ela já é reverenciada no 1º dia do mês, diríamos assim, abrindo o mês das missões, dedicando o 1º dia a essa padroeira que foi proclamada então pela Igreja. Em 1980, o Papa João Paulo II, esse grande peregrino, né, gente? Ele enalteceu muito as virtudes da santa. Assim, em 1997, ela foi declarada doutora da Igreja. Título que somente 3 mulheres receberam, somente 3 santas. Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, com apenas 24 anos de vida, mas essa mulher deixou, sem dúvida, a sua marca, deixou a sua história gravada dentro da vida da Igreja, né? Uma santa dos tempos modernos, no século passado, que ela foi beatificada e canonizada, mas que seu culto tem, sem dúvida, difundido bastante por toda a Europa e chegando até aqui no Brasil, né? Quantas paróquias, quantas cidades, quantos lugares, quantas igrejas não tem aqui e não recebem o nome de Santa Teresinha? Ou quantas Teresinhas não conhecemos, não temos na nossa família e talvez uma certa interferência dela também. Então, por tudo isso é que foi tão bom visitar esse lugar, com mais algumas imagens que a gente vê juntos agora.
Então foi o que nós tentamos mostrar para vocês também, com mais algumas matérias que fizemos ali, né? Inclusive aquela mostrando as religiosas como catequistas ali na Basílica de Santa Teresinha, e que a gente quer mostrar também que a história dela, a marca dela ficou, e são muitas as seguidoras, as religiosas que têm a sua inspiração pela missão e pela vida de Santa Teresinha. E agora nós podemos entrar aqui na Basílica de Santa Teresinha do Menino Jesus, em Lisieux. Olha que igreja linda, gente, ricamente adornada também, com muitas pinturas, vitrais maravilhosos, muitos detalhes que nos remetem de fato à espiritualidade, né? A gente vê gravura dos apóstolos, vemos muitas coisas retratadas aqui e, é claro, lá no centro o altar, onde sabemos que é o centro de toda a devoção, tem que levar a Jesus Cristo. E uma outra curiosidade aqui também gostaríamos de registrar, duas jovens religiosas que são da congregação de Santa Teresinha e estão aqui como catequistas dessas crianças. Então a catequese, ela existe no mundo todo, né? Essa maneira de ensinarmos as crianças sobre as verdades da Boa Nova de Jesus Cristo. Agora imagine ser catequizados por duas freirinhas da congregação de Santa Teresinha. Quão privilegiadas são essas crianças, né? Então aqui dentro da igreja a gente viu também o lugar onde as pessoas acendem as velinhas coloridas como forma de devoção, de oração, de culto a Santa Teresinha, e principalmente estar num templo como esse. Toda a igreja sabemos que é a casa de Deus, e estando aqui nós também nos sentimos em casa. Não é diferente aqui em Lisieux, na França, para vocês do programa Sementes de Esperança. Fiquei com mais algumas imagens dessa linda basílica, para logo mais podermos registrar também a celebração que será realizada aqui com todo o grupo. Então, revendo o que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, né? Como disse Nossa Senhora, o Senhor fez em mim maravilhas, podemos dizer que Santa Teresinha também. Uma pessoa que teve uma vida terrena tão breve, mas que foi assim, deixou uma marca muito profunda, e é muito bonito a gente ver que, de alguma forma, as pessoas vão conhecê-la mais de perto, mas a quem acabam realmente encontrando? A Jesus Cristo, que é esse que ela também quer mostrar, quer revelar a todos. Então foi um imenso prazer termos conhecido toda essa história, termos estado lá, termos registrado tudo isso para vocês, e trouxemos um pouquinho lá de Lisieux, né? A gente já está sorteando, entregando as lembrancinhas para aqueles que estão entrando em contato conosco, que a cada programa a gente está fazendo questão de mostrar para vocês. E hoje eu gostaria que o meu cinegrafista mostrasse aqui na mesinha que eu coloquei uma pequena imagem de Santa Teresinha, assim como um tercinho também, dizem que são feitos pelas religiosas do Carmelo, para se rezar, né, com toda a simplicidade, porque a vida dos santos normalmente é revestida de muita simplicidade. E a gente quer também sortear entre vocês. Então, aqueles devotos de Santa Teresinha que quiserem concorrer, eu peço mais uma vez que entrem em contato conosco, seja através do e-mail do Sementes de Esperança, ou do meu e-mail pessoal, ou pelo telefone da TV Paraná, o 3303-7600, que com muito carinho também a gente estará encaminhando para vocês essas lembrancinhas que trouxemos de lá. Nós já estamos praticamente quase encerrando a nossa série de programas. É claro que agora, depois de Lisieux, o que é que nós temos para mostrar para vocês? Senão nada mais, nada menos que a belíssima cidade de Paris. Mas isto é assunto para o próximo programa. Então, espero que vocês tenham gostado. Pedir que nessa semana vocês procurem, de repente, a intercessão dos santos de sua devoção, mas, em especial,
de Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. E como nos disse o Padre Célio lá na entrevista, né, que eu quis adotá-la como padroeira também, uma vez que o Sementes de Esperança, de certa forma, tem essa função missionária de levar essa evangelização através da TV, através do YouTube, através do Facebook, deixando a sua marca, a sua presença com boas notícias. Que ela seja, sim, a nossa protetora e que esteja também nos amparando com o seu carinho fraternal, diríamos assim, mas principalmente com todo esse aroma de santidade que ela foi agraciada de Deus. Meu abraço para todos vocês, meu grande carinho e até o nosso próximo programa. Notre-Dame